Oi, gente! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos rapidinho porque o capítulo 31, deixa eu olhar de novo, tem 40 versículos. Então, pra gente não enrolar demais, se eu não ficar dando toque de Clyde demais, a gente vai terminar dentro do limite aceitável. Embora tenha pessoas que gostam de vídeos mais longos, né? Depois eu vou fazer uma enquete. Quem prefere vídeos mais longos, mais curtos? Vamos ver quem vai ganhar. Mas hoje é o último dia da defesa final de Jó. Nós já estamos no capítulo 31. Passou rápido, né, gente? Já faz 31 dias, mais de um mês. Ou um mês de janeiro completo. E nós estamos aqui lendo e aprendendo, né, com as histórias de Jó. Muita coisa, muito legal. Que a gente realmente aprenda e não fique só ouvindo, né? E hoje é a última parte, depois vamos entrar em outra etapa. Vamos lá. Que Deus me pese numa balança justa. É o título que o Brennan colocou aqui, né? O Brennan é o comentarista da minha Bíblia. Tem o link aí de baixo se você quiser uma Bíblia igual a minha, só que novinha, que a minha tá super velha. Tem aí no Mercado Livre, é o lugar mais barato que eu achei. Compre pelo meu link, vai me ajudar. Vamos lá. Eu jurei que, deixa eu ver aqui, o último versículo de ontem, eu costumava ouvir músicas alegres de liras e flautas, mas agora eu só escuto gente chorando e soluçando. Nós terminamos o capítulo de ontem assim. Eu jurei que os meus olhos nunca veriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Será? Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Eu juro que eu não tenho sido falso e que eu nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que eu sou inocente. Se eu nunca cobicei e nem adulterei, se por acaso eu me desviar do caminho certo, e se o meu coração foi levado pelos olhos da cobiça, eu se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido espiando a porta da casa dela. Então que a minha mulher se torne escrava de outro e que os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esses pecados horríveis, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal que destruiria tudo que eu tenho. Sempre fui justo e caridoso. Quando um empregado ou uma empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria Deus quando me julgasse? Que responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele me deu a vida, tanto a mim como a eles. Eu nunca deixei de ajudar os pobres, e nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Eu nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu as tratava como se fossem pai deles, e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhes dava roupas quentes feitas com lã das minhas próprias ovelhas. E ele me agradecia do fundo do coração. Ele não tinha dó. Eu já falei sobre isso em outro capítulo. Ele não tinha dó, ele tinha compaixão.
A dó, você sente a dó e passa e segue sua vida. A compaixão não, a compaixão faz alguma coisa. A compaixão muda a história daquela pessoa, nem que seja só naquele momento. Jó tinha compaixão das pessoas, dos pobres que sentiam frios aqui, ó. Ele está falando frio. Se alguma vez eu fui violento com um órfão, sabendo que ele tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados os meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois eu tenho pavor do castigo de Deus e eu não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Eu nunca fui infiel a Deus. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Eu nunca me orgulhei de ter muitas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. Olha que legal. Tem gente que ganha R$100 e já está orgulhoso. Já está querendo pisar nos outros. Preste atenção na sua vida aí. Eu não vou dar toque de Klein não, porque é muito grande. Mas eu tenho que falar sobre isso, porque eu conheço pessoas que ganham R$100, seja lá R$1.000, R$10.000. O que para você é muito, para alguém não é nada, né? Não é nada, ou é a vida inteira também, né? Então, que a gente venha a ser mais ligado nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas, né? Pouco importa quanto você tem na sua carteira, mas importa muito quanto você vale para um amigo, para um familiar. Isso vale muito. O seu caráter não tem preço algum, jamais. Interessante isso aqui que ele fala. Eu nunca me orgulhei de ter tantas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. O orgulho é pecado, né? Tenho visto o sol brilhar, a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, e nem em segredo, e não lhes atirei beijos com as mãos. Ele não adorava, né, a lua e o sol. Ele sabe que são coisas, né, e não deuses. Se eu tivesse cometido esse pecado terrível, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Eu nunca fui vingativo e nem sovina e nem hipócrita. Eu jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Eu nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum dos meus amigos, algum deles, olha. É igual um negócio que fala, né? Se tem placa, tem situação, né? Já teve a atitude. Se ele está falando, alguém que ele conhece já orou para algum amigo morrer. Oração de um macumbeiro, a gente falava na igreja. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade, do bom e do melhor. Eu nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Ou os viajantes sempre se hospedavam na minha casa. Eu jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, e eu nem escondi no coração os meus pecados. Eu nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Eu não fiquei dentro da casa, calado, com receio de que zombassem de mim. E aqui eu termino a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse? Aqui eu termino e assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação e que com orgulho eu a carregarei no ombro. Eu a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Eu darei conta a Deus de todos os meus atos. E na presença dele eu ficarei de cabeça erguida. Olha que coisa linda. Será que você pode ficar de cabeça erguida na presença de Deus? Ou você tem uns pecados aí ocultos que você precisa pedir perdão? Precisa resolver? As minhas terras nunca choraram e nem gritaram ao céu contra mim. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia, e jamais deixei que eles morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então, que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. E aqui terminam as palavras de Jó. Foi rápido, né? Quando eu não dou meus toques, mas observem que ele faz um discurso maravilhoso em defesa dele, né?
E por que ele faz isso? Porque ele tem certeza da inocência dele. Ele traz à luz o que ele é. Porque os amigos que estão ali ao redor, os amigos só sabem acusá-lo o tempo todo. Esses amigos das trevas estão ali com ele, são amigos íntimos, né? Amigos que demonstraram nos 7 primeiros dias do luto silêncio, acolhimento, escuta. E quando resolveram falar, só saiu asneira, vocês estão acompanhando aí, né? Só saiu religiosidade, acusações, julgamentos e uma série de coisas horríveis. Mas aqui Jó se protege, né, e coloca em cartas limpas, assim, coloca tudo na mesa. E ele está falando, se eu estou mentindo, que aconteça isso comigo. Se eu vou aquilo outro, ele vai falando tudo, trazendo a Deus, né, porque Deus sabe que tudo isso que ele está falando é verdade. E assim nós terminamos, né, 3 capítulos do discurso de Jó. E amanhã vamos começar com uma 4ª pessoa que vai entrar aí na história, chamada Eliú. E eu espero você aqui amanhã, nesse mesmo bate-local. Um beijão no seu coração e até amanhã.